Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz um bate-papo sobre conflitos socioambientais. Pesquisadores de universidades brasileiras divulgaram um documento em que defende os direitos de populações vulneráveis em disputas que envolvem, por exemplo, o acesso à terra ou a preservação do meio ambiente e da cultura local. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é a Andréa Zuri, professora e pesquisadora do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da UFMG. Olá, professora, bom dia, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Bom dia, prazer é meu. Professora, como surgiu essa ideia desse documento elaborado por vocês, chamado de Carta de Belo Horizonte? E qual é a principal preocupação desse grupo? A Carta de Belo Horizonte ela é o resultado de um evento ocorrido no final de 2012 na UFMG, e um evento que reuniu pesquisadores de norte a sul do Brasil que estão engajados em pesquisas acadêmicas sobre conflitos socioambientais. Então, houve nessa época a necessidade de realizarmos um debate sobre a questão dos direitos, violação de direitos e também iniciativas que visavam ou visam a resolução ou mediação de conflitos ambientais. Então, nós convidamos especialmente o Ministério Público para interagir conosco. O Ministério Público lançou, à mesma época, um novo núcleo chamado NUCAM, Núcleo de Mediação ou Resolução de Conflitos, E é uma iniciativa que teve, inclusive, uma certa orientação do Banco Mundial. E então, nós, a partir das nossas pesquisas, nós consideramos, então, que seria um momento oportuno de estabelecermos esse diálogo para uma conversa, um entendimento sobre conflitos, sobre os limites dessa estratégia que vem sendo divulgada pelo Banco Mundial em vários países do mundo. É a mesma estratégia de resolução e de mediação, de negociação de conflitos, entendendo aí perigos, inclusive, para a questão da defesa dos direitos, Vocês criticam essa estratégia, é isso? De certa forma, há pesquisas que revelam limites, dessa estratégia como uma estratégia homogeneizadora, padronizadora de processos que envolvem sujeitos sociais, que são sujeitos de direitos, que têm um modo de ser, fazer, territorializados, ambientalmente territorializados, e que uma estratégia de negociação parte do princípio de que existem grupos que têm interesses, mas os sujeitos, não, sobretudo os sujeitos coletivos, eles são sujeitos de direitos cuja mensuração e a comensurabilidade entre mitigações, compensações, etc., é praticamente impossível. Agora, vocês não tratam o social e o ambiental como questões distintas, é isso? Um dos cerne, das questões centrais é exatamente que o pensamento ocidental, o pensamento moderno, separa o social do ambiental. E isso gera uma série de problemas em relação à discussão, por exemplo, diagnósticos sobre a realidade e também as medidas que são apontadas para encaminhamento de determinadas questões. Acho que nós entendemos que não existe grupo humano fora do ambiente. Os grupos, nós todos vivemos no ambiente, seja em um ambiente modificado, como essa sala, pela arquitetura, Sim. Seja um ambiente, qualquer outro ambiente, seja as populações ribeirinhas, os povos indígenas que vivem ainda em matas ou no cerrado, enfim, nós todos vivemos no e com o ambiente. Então, é um equívoco quando se separa. Separa-se para efeitos de administração. A administração pública separa o que é da assistência social ou do social e aquilo que é do ambiental, assim como todas as instituições. Mas isso, na verdade, acaba provocando problemas que estão assim, muito apartados da realidade desses grupos. Professora, na carta vocês denunciam a violação de direitos de diversas populações e comunidades tradicionais. Quais têm sido os principais agentes violadores que vocês denunciam nesse documento? De um modo geral. De um modo geral, a gente está diante de um projeto de desenvolvimento no país, com uma revigoração muito grande de projetos desenvolvimentistas
muitos dos quais abolidos até muitos anos atrás e que estão sendo retomados hoje, né, pelo projeto atual de governo, de inserção do país na economia mundo, né? E grande parte desse projeto envolve a produção de commodities. A mineração é uma grande, né, questão aqui, sobretudo no estado de Minas Gerais, mas não exclusivamente, mas é uma grande questão no estado de Minas Gerais. Há várias fronteiras de mineração sendo abertas em várias direções, no norte de Minas, no Vale de Jequitinhonha, na região metropolitana, na zona da mata. São ao todo 9 minerodutos planejados em construção no estado. É um número bastante expressivo. Isso corta muitos municípios e muitas terras, muitos territórios das chamadas populações tradicionais, né, do campesinato das populações tradicionais, geralmente, né? Então, são grupos que estão ali colidindo com esses grandes projetos de desenvolvimento. E a forma como eles acontecem, ela é uma forma bastante agressiva, né? Uma forma que o projeto é tido como inevitável, inexorável, e aí há uma certa gap, né, uma certa carência, né, de um controle institucional. Muitas vezes os governos são coniventes, na melhor das hipóteses, quando não subsidiam, né, eles são omissos, né, em relação a esses projetos, né, o que acaba então acarretando nessas violações de direitos dessas populações. Certo, professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a falar desse tema, mais especificamente sobre essa postura, o papel dos governos, que os governos têm feito, qual postura eles têm adotado diante dessas situações. Vamos lá? Uhum. A população do bairro Camargos convive com as marcas deixadas por uma empresa de incineração de lixo hospitalar. A Serquipe foi retirada da região em 2009, após mobilização dos moradores, mas reclamações sobre problemas respiratórios e a alta incidência de casos de câncer ainda são frequentes entre a população. Eu sou dependente dos medicamentos, por motivo que eu nunca fumei e tenho problema no pulmão. Aí agora eu tenho um médico que já me disse que eu tenho que tomar o remédio pro resto da vida. Foi 6 anos eu pelejando com meu esposo. Não dormia com ele, correndo com ele para o hospital, ele só no balão de oxigênio, os aparelhos em casa ligados. Eu a noite inteira pelejando com ele, foi indo até que foi a morte. Dona Tereza acompanhou de perto a transformação do bairro. Uma das mais antigas moradoras, ela lembra os efeitos causados pela fumaça lançada pelas chaminés da empresa. Soltava uma fumaça, um mau cheiro, que não teve um dia, uma noite, que eu não dormi. Só sei que eu fui parar de manhã lá no bairro Sion, atrás do Frei, para ver o que ele nos acompanhava. Fazer o Frei, eu não dormi, sufocava, né? Meu esposo já estava doente, todo mundo dá aquela crise de tosse, uma coisa fora do limite, né? Foi terrível, gente. Com medo da possibilidade de contaminação do solo, os moradores ficam indecisos quanto a consumir ou não frutas e verduras de seus próprios quintais. Será que é seguro utilizar produto desse solo agora, mesmo depois da saída da empresa? Até hoje nós não temos essa resposta. Então, se eu usar o produto, eu estou assumindo o risco. A pesquisadora Raquel Santos tem acompanhado esses conflitos socioambientais. Segundo ela, existe dificuldade em comprovar a responsabilidade da Serquipe em relação às doenças. O bairro Camargos ele é um bairro que nasceu ali em meados da década de 60, acompanhando o movimento de expansão da cidade industrial, que atraiu um grande contingente de imigrantes que passaram a trabalhar na cidade industrial, no Parque Industrial Juventino Dias, né, como operários. Essa empresa fazia a incineração de lixo industrial e hospitalar. Então, é uma empresa dedicada ao tratamento de resíduos sólidos, mas resíduos considerados perigosos, né, que são resíduos industriais e os resíduos hospitalares. Essa é a demanda do bairro Camargos, o reconhecimento da justiça ambiental, né, de que o Estado reconheça que eles foram expostos a uma carga diferenciada de ônus, né, em termos de poluição, de emissões, de risco, de perigo. Então, o principal foco da disputa no bairro é pela visibilidade, né, e pela credibilidade, pela legitimidade dessa reivindicação de reconhecimento do dano e do risco. O grupo de pesquisa que Raquel faz parte solicitou uma análise detalhada do plano de desativação da empresa à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para verificar as etapas que já foram cumpridas.
Em 2011, os moradores do Camargos, em conjunto com um grupo de pesquisadores da UFMG, participaram de uma reunião no Ministério Público Estadual, que iniciou um procedimento administrativo para averiguar as denúncias e acompanhar a situação de saúde dos moradores e do meio ambiente. Os moradores do bairro Camargos acionaram o Ministério Público na tentativa de provar que a ação da Serquipe na região trouxe malefícios à saúde dos moradores. A nossa reportagem procurou o Ministério Público, mas a procuradora Joseli Ramos não quis gravar a entrevista. Os órgãos públicos, será que vai demorar quantos anos para reconhecer que isso aqui tem que ter um investimento aqui para fazer um controle com a população, fazer um controle para ver a questão das doenças que estão surgindo, começar hoje e ao longo dos anos ir acompanhando esse morador. Nós queríamos ser acompanhados. Agora, professora, nós vimos aí na reportagem alguns conflitos socioambientais. De uma maneira geral, no Estado, qual tem sido a posição dos governos, sejam eles municipais, estaduais, ou estadual, aliás, qual tem sido a postura desses governos diante desses conflitos? O Estado tem agido de forma bastante ambígua em relação a essas questões, né? De forma geral, a gente está vivendo um momento delicado no nosso país, né, e no nosso estado, que é um momento assim de revisão, né, de códigos e leis que já foram pactuadas pela sociedade já há alguns anos, né? Então, ao mesmo tempo, estamos assistindo a revisão, né, de vários códigos, Código das Águas, Código Florestal, Código da Mineração, atualmente, né? São vários, são dezenas, né? Pelo menos umas 2 dezenas estão sendo revistas ao mesmo tempo. Isso sugere, no mínimo, uma indagação sobre o porquê dessa revisão toda ao mesmo tempo, né? Então, há formas de regular a produção econômica, por exemplo, como o licenciamento ambiental, ele vem sofrendo também transformações, né, sucessivas, que vem enfraquecendo esse instrumento como um instrumento de regulação ambiental. O licenciamento ambiental virou praticamente um balcão de licenças, né? Raramente o licenciamento ambiental ele profere a inviabilidade de um determinado empreendimento, né? Ele geralmente concede as licenças. E aí, ao longo do processo, os problemas vão surgindo e coisas que necessitavam ser tratadas na primeira fase, por exemplo, do licenciamento, geralmente o licenciamento envolve 3 fases, né? As coisas são postergadas para a fase seguinte, que são postergadas para a fase seguinte e nunca são, de fato, solucionadas, né? Então, a gente está assistindo um enfraquecimento das instituições e das normas que foram construídas, né, conquistadas pela sociedade desde a democratização com a Constituição de 1988. Né? Inclusive, a tentativa de revisão da própria Constituição. Né? Os direitos indígenas, direitos assegurados pela Constituição, vêm sendo agora questionados pela bancada ruralista no Congresso Nacional. Né? Esse é o tema também do momento. As populações indígenas vêm ocupando espaços da mídia de uma forma absolutamente violenta. As populações vêm sendo marginalizadas pelas reportagens que, em geral, a gente ouve, né? A gente vê. Então, isso é o resultado de um embate político muito grande entre grandes e poderosos interesses econômicos, como a fronteira do agronegócio, sobretudo Goiás, Mato Grosso, né? E em Minas Gerais também. De uma maneira geral, quais são os principais conflitos aqui no estado? São muitos os conflitos. O mapa dos conflitos ambientais, ele no primeiro registro, quando ele foi lançado em 2011, trouxe 540 casos de conflitos. Nós estamos agora na fase de revisão e de atualização desse mapa com o acréscimo de outros conflitos, né? Mas, em linhas gerais, o que eu posso dizer é essa grande movimentação, a gente já falou da fronteira da mineração, dos projetos de infraestrutura como as hidrelétricas, que continuam muito fortes aqui no estado, né? O agronegócio, a fronteira da cana, no Triângulo Mineiro, a nova fronteira no noroeste de Minas, a soja, né? São projetos que colidem diretamente com esses direitos dessas populações, né? E que causam também conflitos de segunda ordem, curiosamente, né? Quer dizer, nas medidas mitigadoras de compensação,
para esses projetos, geralmente institui-se a criação de unidades de conservação. Sim. Essas unidades de conservação são criadas em áreas que também são áreas de objeto de conflito ou de ocupação desses grupos, então, de forma que a unidade de conservação, que era compensação, por exemplo, de um projeto de hidrelétrica, passa a gerar um novo conflito, né, ao limitar o acesso das populações locais a determinadas áreas, né? Isso a gente constatou muito bem no norte de Minas, mas também na região de Diamantina, né, as unidades de conservação colidindo com as formas de fazer, por exemplo, dos extrativistas, as extrativistas das flores sempre vivas, né, que foram proibidas de entrar na área do Parque Sempre Vivas, por exemplo, para fazer a coleta das flores, né. Agora, professora, diante desses conflitos mapeados por vocês, como solucioná-los? Quais caminhos devem ser percorridos para que a gente possa preservar a história, a cultura, o bem-estar dessas comunidades? Os conflitos, eles envolvem sujeitos sociais que estão lutando por seus projetos de vida e de futuro. O não reconhecimento desses agentes como portadores, né, de projetos específicos de sociedade faz com que a gente questione exatamente o modelo de democracia que vivemos na nossa sociedade. Porque a democracia, ela não pode ser confundida só com consenso. A democracia é o reconhecimento da existência da diferença, né, e da oportunidade de que essas diferenças possam se concretizar em projetos de vida para as diferentes populações do nosso território. Então, não há uma solução matemática e aritmética, né, para esses conflitos, que não existe compensação ideal, mitigação ideal. O ideal seria justamente que o Estado reconhecesse a sociedade como uma sociedade multicultural, pluriétnica, né? E que conferisse a esses sujeitos o direito de existir da forma como eles reivindicam a sua existência. Isso que seria, na verdade, né, uma solução, digamos assim, para esses conflitos, solução que ela vem da luta social, ela não pode ser, não existe uma solução técnica ou jurídica para um problema que é de cunho político e social. Certo, professor Andréa Azuri, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Obrigada a você. Confira agora a agenda da semana. De 30 de julho a 2 de agosto, o Museu de Artes e Ofícios abre suas portas para as crianças. A 12ª Estação da Brincadeira vai apresentar o tema Viajando pelo Mundo do Trabalho através de histórias, cantigas e causos populares. Inscrições pelo telefone 31 3248 8614. Você fica agora com o Simpra em Movimento. Em 8 décadas de história, o Sindicato dos Professores construiu uma trajetória de lutas e conquistas. Na década de 1980, o Simprominas iniciou o processo de criação de sedes no interior para atender aos professores nas suas cidades. Hoje, são 13 regionais em todo o estado. Isso é magnífico, isso é extremamente apaixonante. Ver uma entidade sindical que não arreda 1 milímetro do seu compromisso histórico da construção da sociedade, de uma sociedade justa, de uma sociedade mais equilibrada, de uma sociedade educada, formada, consciente do seu papel histórico de cidadão do mundo. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.